Meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Mais informações sobre o 13 Atlas. E eu vou expor um trecho da entrevista do físico teórico Michio Kaku, muito respeitado sobre o 13 Atlas, né? Então, ultimamente ele tem dado muitas entrevistas sobre o 13 Atlas, tá? Inclusive a NASA, entre amanhã qual dia? Hoje é terça, não é? Acho que é quarta, então entre quarta e quinta-feira a NASA ficou de dar fazer uma coletiva sobre o 13 Atlas, tá? Informando realmente o que é o objeto, liberar imagens e tal. Vamos ver. O professor Michio Kaku, ele foi questionado sobre o que ele acha da NASA está fazendo esse charme todo sobre o 13 Atlas, inclusive omitindo fotos do 13 Atlas. Michio Kaku respondeu. O professor Michio Kaku disse assim: olha, realmente a NASA está escondendo alguma coisa. E eu vou expor essa entrevista para vocês, tá? Isso foi registrado em São Paulo no dia 11/10. Vou mostrar isso também. É algo bizarro, meus amigos. O seu like, o seu joinha. Lindo, amor, parece que tá voando, tá girando. Não parece, né? A princípio parece que é um saco de lixo, não é? Mas não é não. O objeto ele fica praticamente meio que na mesma posição. Ele não cai nem sobe, tá? Parece ser parece algo controlado, meus amigos. Algo controlado, foi registrado no mês passado em São Paulo. O objeto parece um cavalo marinho. Meus amigos, são diversos sinais. Coisas estranhas estão acontecendo. E todos nós estamos vendo, meus amigos. Todos nós estamos vendo. Então temos que manter a nossa mente aberta. Super terremotos, super furacões, muitas pragas, explosões solares, asteroides, diversos sinais no céu e por aí vai. E por aí vai. Então devemos manter a mente aberta. Você está no canal Olhos no Céu. E o seu like, seu joinha, como sempre, é de extrema importância. Professor John, novamente, doutor físico de plasma, preocupado. Ele disse assim, sinais, ele respondeu a um seguidor, né? Ele disse assim, sinais de uma possível invasão alienígena real. 2 pontos. Ponto 1. Sondas de reconhecimento enviadas sem qualquer esforço para se comunicar com a população ou se apresentar. 2. Elas permanecem em silêncio porque não desejam empatia ou vínculo conosco. Elas querem a Terra e nós somos apenas as pragas, entre aspas, as pragas a serem eliminadas, erradicadas. Então, tipo assim, se for uma nave de exploração, vamos dizer, cara, não está nem aí fazer amizades com nativos. Então não vai mandar sinal, não vai fazer nada. Vai observar e acabou. Vai observar, ou a próxima missão vai ser uma missão de colonização, de invasão. É isso que ele está dizendo. Inclusive ele acredita, ou quem sabe, o próprio objeto em si, se for uma nave, pode invadir. Então são muitas especulações, conjecturas. Tá? Até a NASA está especulando. Essa é a grande realidade, porque o objeto ele está envolvido por um casulo de luz. Não dá para você ver o que está ali dentro. Tá ok? Não dá para você ver o que está ali dentro. O objeto está envolvido por um casulo energético. O Elon Musk utilizou essa expressão. Tá? Mas aí vamos agora para o Dr. Michio Kaku. A opinião dele sobre o 13 Atlas. Teóricos e professor de Harvard Avi Loy pediu à NASA que divulgasse suas novas imagens do Tri-Atlas, e ele as compartilhou. Continuamos de olho no Tri-Atlas, um objeto interestelar do tamanho de Manhattan, que se acredita ser um cometa, se aproximando cada vez mais da Terra. Dê uma olhada nas novas imagens do objeto que parece ter perdido a cauda. Alguns cientistas agora teorizam que este é um novo indicador de que o Tri-Atlas não é um cometa, mas potencialmente uma nave alienígena. Bem, em menos de 6 semanas, ele deve chegar perto do nosso planeta, em termos relativos. E enquanto muitos lutam por mais respostas, o físico teórico e professor de Harvard Avi Loy pediu à NASA que divulgasse suas novas imagens do Tri-Atlas,
e ele as compartilhou conosco na semana passada. A melhor imagem foi tirada em 2 de outubro pela câmera de arranha-céus a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter. E, infelizmente, o argumento é que, devido à paralisação do governo, esses dados nunca foram divulgados. São essas fotos aí que a NASA deve revelar essa semana. A NASA argumentou, como o professor Evi Lobo está dizendo, argumentou que as imagens não foram liberadas porque eles estavam de recesso do governo, entendeu? Agora estão voltando desse recesso, aí pode ser, aí agora vão liberar as imagens da sonda que orbita Marte. E claro, o objeto passou a 30 milhões de quilômetros de Marte, essa sonda orbita o planeta Marte, então deve ter tirado imagens muito melhores do que a do Hubble e do que a do James Webb. Tá? Então estamos aguardando essas imagens aí. Faz muito sentido para os políticos da época sabotar o progresso da ciência. Então, o que isso significa para todos nós aqui na Terra? Para ajudar a obter algumas respostas e alguma perspectiva, estamos acompanhados pelo físico mundialmente renomado Dr. Mokaku. Ele é cofundador da teoria de Springfield, autor de Quantum Supremacy, como a revolução do computador quântico mudará tudo. Dr. Kaku, é sempre um prazer vê-lo. Muito obrigado por estar aqui e vamos direto ao assunto. Quero começar com as novas imagens de 3 Atlas, não da nossa NASA. Ainda estamos esperando por elas. Estas são da Espanha. Alguns estão observando que parece que este objeto perdeu sua cauda depois de passar pelo Sol. Qual é a sua opinião sobre isso? E se não há cauda, isso significa que este não é realmente um cometa? Bem, tenho meu próprio ponto de vista sobre isso, que é que este é um objeto muito antigo, talvez com 7 bilhões de anos. E em 7 bilhões de anos, houve muito tempo para acumular lixo. É por isso que, por exemplo, o conteúdo de níquel do cometa está fora da escala. Sua composição química não é o que um cometa comum deveria ser. E isso, eu acho, é porque ao longo de 7 bilhões de anos, ele teve bastante tempo para acumular diferentes gases, diferentes elementos, diferentes tipos de ambientes em que entra. E eu acho que isso explica muito do mistério por trás do cometa. E todo mundo está falando sobre isso. Eu estava no avião outro dia e ouvi algumas pessoas falando por cima do meu ombro. E, claro, elas estavam falando sobre o cometa também. Você colocou a cabeça para fora do assento e disse: "Oi, eu sou o Dr. Mokaku, um dos maiores especialistas nisso, e esta é a minha opinião." Não, eu não disse isso, mas eu teria prazer em dar a minha opinião. Sim. É um cometa de 7 bilhões de anos e é por isso que é diferente. É diferente de outros cometas. Os cometas em nosso sistema solar, por exemplo, têm talvez apenas 3 a 4 bilhões de anos. O professor Michio Kaku, nessa entrevista ao News Nation, disse que para ele também não está afirmando não, mais lógico seria um cometa. Tá? Pode ser uma nave, mas para ele a chance maior de ser um cometa. E ele é todo diferentão, talvez por ele ser mais antigo do que os cometas do nosso sistema solar. Tem uma composição diferente, não é? A ausência de cauda, não tem muito níquel, etc. Talvez é porque ele é muito velho, ele é um cometa muito velho, né? Com mais de 7 bilhões de anos. Mas dando continuidade, muitas pessoas não concordaram com o que ele disse não, tá? Inclusive até os americanos também, eles não estão... Muitos estão acreditando que isso pode ser uma nave. Tá? Muita gente, não é só aqui no Brasil não. Muita gente está especulando aí, pode ser uma nave. Para mim essa chance de ser uma nave aumentou muito. Tá? Conforme essa coisa vai se aproximando, a chance de ser uma nave aumentou demais. Este é um cometa plano muito antigo e, como consequência, tem bastante tempo para acumular lixo e essa é uma das características deste cometa. Ele tem um teor de níquel-ferro diferente do cometa médio. Ainda estamos esperando uma imagem atualizada deste objeto pela NASA. A representante Ana Paulina Luna compartilhou esta semana que não será compartilhado até que o governo reabra. Você acha isso? A NASA está escondendo algo aqui? Parece que sim, certo? O que eles têm a perder? É só uma folha de papel. Não é algo ultra-secreto que você guarda em um cofre. É só uma folha de papel. Então, o que eles têm a perder anunciando que tem essa informação? Porque isso gera mais e mais especulação e, em certo ponto, se torna contraproducente.
Então foi perguntado, você acha que a NASA está escondendo algo, doutor? Eu acho que sim, porque era apenas uma folha, um papel, só mostrar e acabou. Não precisava desse rodeio todo, né? Então, claro, as pessoas vão ficar especulando, né? Pô, então é uma nave e a NASA está escondendo, né? Então o professor concordou, né, com a própria pergunta. Provavelmente sim. Tem monitorado de perto 3 Atlas há meses. Estou rastreando essas anomalias, um comportamento bizarro. Quais são as chances de estarmos lidando com algo não apenas antigo, mas algo de natureza extraterrestre? Acho que é diferente de zero, mas é muito pequeno. Então, parece um cometa comum. Ele se comporta como um cometa comum. E, exceto por algumas anomalias, ele age como um cometa comum. Então, acho que é realmente inútil preservar segredos para manter as coisas longe do público americano. O público quer saber. Ávilo, de Harvard, acredita que o Tri-Atlas pode estar acelerando seu motor. Alguma ideia sobre isso? Bem, há uma possibilidade. Você tem que colocar probabilidades em relação a todas as especulações. Abiloa foi muito cuidadoso mais tarde ao dizer que a probabilidade de suas especulações é bem baixa. Então, temos que colocar isso em perspectiva, que essas são suposições e, como consequência... Então vocês viram ali, né, o parecer do professor Milton Caco, e ele fica meio que em cima do muro também. Eu já vi outras entrevistas dele, né, também sugerindo para prestarmos atenção nesse objeto e tal, mas ele também não descartou por completo. Ele falou, olha, zero também não é. Existe uma chance aí um pouquinho acima de zero, mas pode ser um objeto, uma nave, tá? Agora isso aí foi. Agora vamos agora para essa questão aqui desse objeto que foi registrado no céu de São Paulo, que eu achei bem interessante também. Foi compartilhado na página do meu amigo Henrique no dia 11 de outubro de 2025, tá? Meus amigos, o que acontece? Foi em Campinas, inclusive, hein? Quem é de Campinas, coloque nos comentários se vocês viram essa coisa, tá? Foi registrado na tarde de Campinas do dia 11 de outubro de 2025, mês passado. Campinas, São Paulo. Vai cair nos prédios já que é próximo. Mas não parece que tá caindo, amor. Parece que tá voando, tá girando. Que porra é essa, meu? Ele não tá diminuindo a altura, amor. Foi gravado com o celular, imagina se fosse com a câmera. Imagina se fosse com uma câmera. Tá? Então o que acontece? Aparentemente você imagina que isso é uma saca voadora. Né? Deixa eu pausar aqui enquanto faço comentários. Você podia imaginar, isso é uma saca plástica. Tá, beleza. Parece uma saca plástica, mas o objeto ele não sobe e também não cai. Não é? Ele não sobe e também não cai, ele fica ali, ó. No mesmo lugar. E aí? O que é isso? Será que estamos diante de uma... Olha só que esquisito. Eu ampliei a imagem, tá? Inclusive. Tem hora que parece que ele vai mudando de forma, né? Eu, sinceramente, me empolgo muito com essas coisas. Que porra é essa, meu? Ele não tá diminuindo a altura, amor. Gente, uma coisa muito estranha. Tá indo pra lá, ó. Tem um formato estranho, parece um cavalo marinho. A pergunta que eu faço, né? Será que estamos diante de uma manifestação de UFOs cada vez mais e mais, desde a Terra como no espaço? E aí? Agora de uma forma ampliada. Então, observem, eu fiz um recorte e ampliei mais, que o objeto está ali, ele não sobe, não desce, ele fica parado no mesmo lugar, mas balançando. Então, Campinas, foi no dia 11 de outubro, coloque nos comentários, alguém que mora em Campinas se conseguiu observar esse objeto do dia 11 de outubro no céu de Campinas. Parece que foi
no entardecer, né? Fantástico. Compartilhado aqui na página do meu amigo Henrique. Bom. Foi observado num prédio, 2 testemunhas observaram um objeto silencioso. As testemunhas correram para buscar uma câmera profissional com a lente de zoom mais potente, mas ao retornar o objeto já estava muito longe, impossível de registrar, né? Agradecemos a seguidora da página por compartilhar o objeto conosco. Essa imagem, uma das imagens do 13 Atlas, né? Temos aqui que não parece mais uma espada de plasma, né? É isso, completamente diferente. Mostrei essa imagem ontem para vocês. Coloque nos comentários o que vocês acham. Até a próxima.